Olá, sou Emerson Fernandes Silva, estudante de Engenharia Química na Universidade Federal de Pernambuco e também bolsista do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, ANP. E o trabalho que irei apresentar brevemente fala sobre o tema Análise da geração de biogás em lodo anaeróbio com múltiplos micro-organismos, sendo orientado pelas professoras e doutoras Glória Maria Vinhas e Maria de Los Angeles Pérez Fernandes Palha. Basicamente, é interessante notarmos que, com o desenvolvimento econômico mundial e também humano, a necessidade por energia tem se tornado cada vez maior e relevante. Também, dessa forma, outros meios estão sendo estudados e também aprimorados os meios já existentes de produção de energia, principalmente aqueles de baixo impacto ou dano ao meio ambiente. Nessa situação, o biogás entra em ação, por se tratar de uma fonte renovável que aproveita e utiliza resíduos de matéria orgânica existente em abundância no meio ambiente e dessa forma pode potencializar em virtude do metano com alto valor energético. Percebe-se pela resenha energética brasileira de 2022 que a biomassa ocupa pouco mais de 8,5%, quase 9%, enfim, de toda a matriz energética brasileira. Nesse destaque a matriz hídrica, mas o biogás também com um papel de certa importância. Percebe-se por esse fluxograma de onde parte a origem da matéria orgânica até a produção de CH4, metano, e CO2, gás carbônico. Dessa forma, as quatro etapas existentes, hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, compõem todos os processos com o uso de bactérias, enfim, existentes em cada etapa, até a formação do metano, no caso do biogás, e do metano que trata-se da substância de interesse. Percebe-se também a formação de alguns traços e pode haver de sulfeto, enfim, compostos de enxofre que são prejudiciais e que podem acabar inibindo a produção, mas que existe e pode existir, né, durante o processo produtivo. Basicamente, a metodologia foi feita utilizando frascos de penicilina e dividindo em dois grupos. O grupo A, com apenas lodo anaeróbio, e o grupo B, que possuía lodo anaeróbio e também uma quantidade de Enterobacter aerogenes, que trata-se de uma bactéria fermentativa e que produz hidrogênio. A produção de hidrogênio já existe ao longo do processo tradicional de digestão anaeróbia, mas a ideia também é de potencializar essa produção como um outro meio, no caso utilizando a ação microbiana. E foi utilizado nesse experimento seringas específicas, no caso em cada biodigestor, para exatamente coletar o gás, os gases, né, gerados, e dessa forma poder analisar posteriormente. No caso, ele tem algumas imagens ilustrativas do experimento, enfim, do esgoto retirado, do lodo, né, na situação de tratamento e também dos biodigestores devidamente tamponados. Vale destacar que foi feita a inoculação inicial do lodo, que foi retirado da estação de tratamento, para verificar a presença de micro-organismos específicos, bactérias e alguns destaques como a Pseudomonas, que trata-se de uma bactéria específica que rivaliza, que enfim entra em competição com as arcas metanogênicas, que são relevantes para a produção do biogás, no caso especificamente do biometano. Aqui está um cromatograma ilustrativo, no caso de uma amostra coletada, e que vê-se um pico compreensivo de CH4 visível na imagem e um pouco à esquerda um menor pico que indica o pico de atmosférico, no caso principalmente de oxigênio. E um pouquinho antes deveria se ter um pico de hidrogênio, que é por volta de 1 minuto e meio o tempo de retenção. E nessa amostra específica a gente vê praticamente nada de hidrogênio, mas um pico significativo de gás metano. E dos resultados existentes, alguns aqui que foram obtidos têm sido os fungos existentes. No caso, utilizando o parâmetro de unidades formadoras de colônia, foram 3.000, no caso, avaliado, né, feitas as diluições devidamente, né, diluições em série. E também foi verificado a presença de pseudomonas, relativamente discreta, mas existente. A presença de pseudomonas utilizando a literatura e, no caso, os meios de culturas apropriados para verificar este tipo de microorganismo. E basicamente, utilizando o Power BI, pode-se verificar como foi a produção nesses 60 primeiros dias de análise em cada biodigestor. Nesse especificamente, você tem análise das seringas,
existentes, no caso foram 2 dias de análise utilizados, e no tipo biodigestor A92 percebe-se quase 56% de metano produzido, quase 3% de CO2 e irrisórios, enfim, produções no caso de hidrogênio, de gás de hidrogênio. E isso também foi verificado nas demais análises, enfim, seringas avaliadas. No caso, também percebe-se algumas alterações, provavelmente por questões de vedação inadequada ou outros aspectos operacionais que não foram devidamente cumpridos e que verificou-se algumas baixas de produção. Por exemplo, tem seringas que produziram 10, 8, enfim, foram coletadas através dos biogestores, todavia outras tiveram poucas e percentuais um pouco menores, inferiores, como esse de quase 31% de metano nas 4 seringas avaliadas durante o período de 60 dias. Basicamente, esse foi o resultado geral. No caso, utilizou no grupo A, você teve, e no grupo B, enfim, próximo de 40%, no caso 45% aproximadamente para o grupo B e 37% para o grupo A. Esse grupo C foi um padrão utilizado para verificar também outras questões, como um anexo do trabalho. No caso, um padrão puro do lodo, e foi verificado, enfim, uma faixa próxima, né, do ideal e até um pouco maior no grupo B, como pode se perceber por esse destaque do gás metano. Basicamente, pode-se concluir que foi feita os reatores anaeróbios e que verificou-se uma produção sim significativa inicial de metano, todavia algumas falhas foram notadas, como questões de temperatura, de vedação que não foi tão eficiente em alguns processos, mas de análise geral percebeu-se uma produção rápida e em escala significativa, principalmente no percentual volume-volume, conforme foi analisado anteriormente. Então, desde já agradeço a ANP, perdão, a ANP, ao Programa de Recursos Humanos da Petrobras, enfim, por ter disponibilizado os recursos técnicos e financeiros para a execução deste trabalho. Fica aqui minhas palavras de agradecimento e muito obrigado.